E a gente vai conhecer agora as iniciativas do governo de Portugal que visam promover o empreendedorismo, apoiando o desenvolvimento de novas ideias e modelos de negócios. Para isso, quem se junta a nós é Sérgio Guerreiro, responsável pelo programa Turismo 4.0, que promove a inovação no turismo e envolve mais de 350 startups. Quero agradecer a sua participação, Sérgio, por estar aqui conosco. Vou fazer uma breve apresentação aí do Sérgio, que ele é atualmente diretor sênior de Gestão do Conhecimento e Inovação do Turismo de Portugal, responsável pelas áreas de Estatística, Inteligência Empresarial, Sustentabilidade, Empreendedorismo e Inovação. São 25 anos de experiência no turismo, nas áreas de estratégia, marketing, políticas e inovação. Sérgio tem doutorado em turismo, mestrado em gestão e administração pública e é licenciado em economia. Além de ser chairman do Comitê de Turismo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e do Grupo de Inteligência de Mercado da European Travel Commission. Sérgio, agora sim, muito obrigada pela sua participação. Bom a gente poder contar com você aqui conosco. Muito obrigado, Luciana. É para mim um prazer enorme estar aqui convosco e poder partilhar um pouco as experiências e, no fundo, também a nossa história. Isto é uma jornada e nós olhamos para a inovação como um processo de jornada, mas um processo indispensável para podermos ser competitivos no futuro. Eu vou tentar partilhar aqui a minha apresentação. Vou tentar ser o mais breve que conseguir, sei que já estamos fora da hora, e fico também disponível para qualquer questão. Julgo que conseguem ver a minha apresentação. Eu chamei-lhe Navegar Território Desconhecido, especialmente porque no momento em que vivemos enquanto indústria é exatamente esse o cenário que estamos a viver, e eu neste momento acabei de terminar um evento em que estivemos com o setor do turismo em Portugal a discutir os desafios para o futuro, e é sobre isso que vos vou falar nos próximos minutos. Uma primeira nota sobre o que é o Turismo Portugal. Nós somos a Autoridade Turística Nacional, somos uma espécie de Embratur, mas com uma abrangência maior, porque nós acompanhamos, eu diria, toda a cadeia de valor, desde a valorização da oferta, que é desenvolvimento de produto, que é licenciamento e classificação de empreendimentos. Temos uma área de apoio ao investimento, funcionamos como um motor, um banco de apoio ao investimento no setor. Temos toda a área tradicional do marketing dos destinos. Somos uma agência de formação, temos 12 escolas de hotelaria e turismo e somos também reguladores da área do jogo. Depois temos duas áreas que são transversais a todos estes pilares, que são a área de inovação e a área do conhecimento, que são as duas áreas que eu tenho no turismo de Portugal. A nossa ambição, em termos estratégicos, é liderar o turismo do futuro. Portugal quer ser e está a ser, creio eu, e é isso que vou procurar explicar-vos nos próximos tempos, liderar o turismo do futuro e, portanto, estar à frente daquelas que são as tendências e aquelas que são os drivers que vão influenciar o turismo no futuro. E, na verdade, nós acreditamos muitíssimo na inovação. Portugal passou por duas crises económico-financeiras na última década muitíssimo severas, e foi a inovação que fez de Portugal o 10º destino mais competitivo do mundo, de acordo com o World Economic Forum, que nos coloca entre os 17 países do mundo com mais turistas, e onde temos onde o nosso setor contribui decisivamente para o produto interno bruto em Portugal. Estamos a falar de qualquer coisa como 15% do PIB, e estamos a falar mais de 50% das exportações de serviços em Portugal. E achamos que a inovação é a ferramenta essencial para podermos ultrapassar e enfrentar os desafios que temos pela frente. Elencámos e consensualizámos com a indústria um conjunto de desafios em que achamos que a inovação tem que aportar valor, e onde estruturamos todo o nosso programa de inovação. Primeiro, melhorar a experiência dos turistas. Hoje em dia não basta ter cidades bonitas e espaços turísticos fruíveis, é preciso transformar tudo isso numa experiência memorável, que faça com que os turistas queiram voltar, partilhem as suas experiências positivas com terceiros e nos ajudem a crescer e a manter essa dimensão. A primeira fotografia, eu uso sempre esta fotografia como provocação. Isto é uma aplicação americana que faz com que eu consiga estar hoje em Times Square e estar a vivenciar o que aconteceu em 1945, quando se celebrou o fim da Segunda Guerra Mundial.
E isto são formas de transformar a forma como eu vejo um determinado espaço e um determinado sítio e como eu consigo navegar no tempo neste domínio. Segundo ponto, em todo o lado do mundo o turismo é feito de pequenas empresas, muitas vezes microempresas, empresas formadas por 1 ou 2 pessoas. Aquilo que acreditamos é que a inovação e a tecnologia têm que ter a capacidade de juntar todos estes componentes que muitas vezes estão sozinhos no mercado, torná-los digitais e depois que eles consigam aparecer num único device, num telemóvel onde um turista consegue, de um momento para o outro, escolher aquilo que pode fazer de acordo com as suas preferências, de acordo com as suas motivações. Terceiro pilar, mobilidade. O tempo é a variável mais escassa que os turistas têm, não é o dinheiro, é o tempo. Porquê? Porque todos nós temos um reduzido período de férias e quando escolhemos um determinado destino, queremos maximizar a utilização do nosso tempo dentro de um determinado destino. E isto é um grande desafio para as cidades, porquê? Porque temos, mesmo as cidades que estão hiperdesenvolvidas e que têm bons transportes públicos, não conseguem dar aos turistas a melhor forma de se movimentarem na cidade e como é que podem maximizar o seu tempo. E, portanto, o tema da mobilidade, cada vez mais ligada à sustentabilidade no pilar que estavam a falar na palestra anterior, que é como é que eu consigo fazer isto e ter o menor possível de entropia na cidade e na convivência com os residentes. Este é um tema absolutamente decisivo para os próximos tempos. Sustentabilidade, crítico. Como é que nós acreditamos que o turismo é uma força do bem e, portanto, é uma força capaz de desenvolver territórios, de gerar emprego, de gerar riqueza, mas também sabemos que o turismo tem, como qualquer atividade humana, pontos negativos e é nesse pilar que estamos muito focados em Portugal. A sustentabilidade faz parte do ADN da nossa Estratégia Nacional de Turismo e, portanto, é com base nestes princípios que também desafiamos ao nosso ecossistema de inovação a ter soluções que sejam acessíveis a todas as empresas e que lhes permitam, no fundo, fazerem todas elas este caminho para a sustentabilidade pelo qual queremos ser reconhecidos. Depois, dados. Todos os dias são produzidos milhões de dados, são produzidos a cada 5 milhões de dados a cada minuto e, portanto, estamos a falar de muita informação que em 99% dos casos as empresas não conseguem sequer utilizar, não conseguem maximizar utilizar os dados que têm ao seu dispor para procurar gerar valor para as suas organizações e este é um aspecto absolutamente decisivo, outra das nossas prioridades. Como é que nós começámos a fazer isto? Foi um bocadinho do nada. Nós estávamos a recuperar da segunda crise económico-financeira em Portugal, numa altura em que não havia crédito na banca para apoiar o investimento em Portugal, mas, curiosamente, começámos a perceber-nos que universidades e centros de investigação estavam a produzir gente jovem, muito talentosa na área das tecnologias, na área da gestão. Começaram a surgir no nosso país aceleradoras, ou seja, estruturas de apoio à inovação que procuram acelerar negócios e transformar ideias em negócios. Ao mesmo tempo, começaram a surgir um pouco por todo o país centros tecnológicos e incubadoras que apoiavam essa gente empreendedora a poder escalar os seus negócios, a poder chegar ao setor. Depois, tínhamos, numa altura em que, como eu dizia, não havia investimentos, foi surgindo e foi-se desenvolvendo uma rede muito interessante de Business Angels, gente com capital disponível para investir, para a que se juntou, no fundo, os nossos investidores institucionais e aqui nós criámos uma empresa de capital de risco chamada Portugal Ventures para, no fundo, quebrar também este tema. Portanto, aquilo que nós fizemos foi uma coisa muito simples, não é? Um bocadinho mais, parece muito simples, foi um bocadinho mais difícil do que parece, mas aquilo que fizemos foi aproveitar a oportunidade e percebemos há aqui um conjunto de talento muito grande, diversificado, o que temos que o fazer é temos que os juntar, temos que os trazer em rede para o setor do turismo e temos que lhes pedir e dar-lhes incentivos para que connosco promovam essa transformação do setor. 4 grandes pilares de trabalho. Primeiro, inovar não é fácil, longe disso, é muito difícil. E, portanto, aquilo que nós criámos foi um conjunto de serviços para ajudar as startups em termos de advisory, como podem desenvolver as suas ideias, como podem financiar as suas ideias. Depois, ajudámos no marketing e fizemos em cada uma das feiras internacionais, agora neste momento não existem, vão começar a existir feiras internacionais de turismo, mas a cada feira internacional de turismo nós começámos a levar as nossas melhores startups para que tivessem contacto com o mercado, para que pudessem internacionalmente ter uma montra para poder mostrar os seus produtos e serviços.
Depois mobilizámos uma rede de mentores nacionais e internacionais que apoiam estas startups no desenvolvimento do seu negócio. Segundo pilar, estimular a cultura empreendedora. E aqui nós acreditamos que cada aluno que sai das escolas, cada aluno que sai das universidades tem que ser um potencial empreendedor. É isso que as empresas do futuro estão à procura, é isso que transforma a sua capacidade de poder chegar às empresas e não apenas irem desempenhar funções que já estão estabilizadas, mas que sejam capazes de desromper, que sejam capazes de trazer valor à empresa e ajudar a empresa, no fundo, a enfrentar os desafios com que trabalha. Terceiro pilar, estimular o ecossistema empreendedor. E foi por aqui que começámos. Porquê? Por uma questão, não tenho problema nenhum de dizer, de humildade, que é para aprender. Nós tínhamos que aprender. Este era um mundo novo para uma organização como a nossa e, portanto, começámos a trabalhar de perto com as incubadoras e com as aceleradoras. Criámos uma rede de quase 50 incubadoras e aceleradoras em Portugal e com eles temos feito o nosso crescimento de desenvolver programas de ideação, de aceleração, de inovação aberta e que, no fundo, nos ajudaram a progredir e hoje a chegar onde chegamos. Finalmente, tudo isto também não se faz sem financiamento e aquilo que procuramos fazer foi adaptar os nossos sistemas de apoio ao empreendedorismo para que essas novas ideias não morram, consigam produzir efeitos e consigam ser adotadas pelas empresas que estão no setor. O que é que hoje é o nosso cenário? Hoje temos na rua 16 programas de aceleração, inovação aberta e de ideação em todo o território nacional, em que temos anualmente 330 startups que passam pelos nossos programas. Investimos qualquer coisa como 1,2 milhões de euros nestes programas e, se vocês repararem, isso trata-se de um crescimento que, mesmo apesar da crise, mesmo apesar da pandemia, resolvemos não parar e, portanto, temos acrescentado valor em termos de novos programas e continuado a crescer porque acreditamos que esta é a chave para que possamos crescer no futuro e manter a nossa competitividade enquanto destino turístico. Para além disto, achámos que esta também não era uma função pública e precisávamos de um interface que trabalhasse com o setor privado. E criámos, para esse efeito, o NEST, o Centro de Inovação do Turismo, que tem, no fundo, como missão promover a inovação e a adoção da tecnologia em toda a cadeia de valor do turismo. E fizemos-lo de uma maneira um bocadinho sui generis, que é juntarmos um conjunto de players relevantes. Temos aeroportos, temos 2 bancos, temos a Google e a Microsoft. Temos a NOS, que é uma operadora de telecomunicações, e juntámos a Via Verde, que é a maior empresa portuguesa na área da mobilidade, e constituímos este centro de inovação. São empresas que não são do setor do turismo, mas que todas elas têm touchpoints com o setor do turismo e podem ajudar o setor a transformar-se e a fazer o seu caminho. Qual é o papel do NEST? Promover cultura empreendedora e, portanto, aqui muito tema de evangelização do setor para que acredite que a inovação é indispensável. Depois, apoiar a transição das empresas para a economia digital. Este é o cenário que hoje em dia vivemos e construímos o NEST antes da pandemia. Hoje é absolutamente indispensável. Depois, como a inovação não é uma coisa fácil, apostamos muito na experimentação de novas ideias e o que pretendemos aqui, na prática, é testar antes de investir e, portanto, isso garante-nos a capacidade de, quando formos para o mercado e quando convidarmos as empresas a existir, já percebemos o que funcionou e o que não funcionou. Depois trabalhamos de uma forma muito integrada e hoje estou numa universidade a promover exatamente isso, uma cooperação próxima de quem produz conhecimento, das universidades, das empresas que têm que adotar esse conhecimento e das startups que podem transformar esse conhecimento em novas ideias de negócio e em novas soluções tecnológicas para as empresas crescerem. Finalmente, o NEST tem também a responsabilidade, no fundo, de fazer a ligação com outros ecossistemas internacionais e trazer também know-how para Portugal. Prioridades, como podem ver, alinhadíssimas com os desafios que assinalei. Primeiro, seamless travel, como melhorar a experiência do cliente em toda a jornada. Sustainable solutions, como é que eu posso melhorar a eficiência ambiental e social das empresas. Big Data Analytics, porque é preciso trabalhar a imensidão de dados que temos para procurar gerar valor e fazer crescer as empresas. Um tema de funcionamento muito básico, promover a cultura inovadora, inspirando, trazendo ambição, trazendo visões, identificando quais são os gaps que a indústria tem, o que é que a indústria precisa, quais são os problemas efetivos e depois tentar concretizá-los. Depois
projetos piloto. Nós neste momento estamos a fazer o Hotel do Futuro num dos nossos hotéis de aplicação das nossas escolas de hotelaria e, portanto, estamos a colocar, vai ser um hotel absolutamente excepcional do ponto de vista da tecnologia, porque estamos a instalar aquelas que são as soluções para resolver pain points já identificados e perceber o que funciona, o que não funciona. O que não funciona, estimulamos o ecossistema a produzir soluções que funcionam. Depois, uma coisa que é absolutamente essencial, temos que aprender e temos que aprender muito com outros setores que estão avançados na área da transformação digital, de que maneira é que soluções de outros setores podem ser adaptadas ao setor do turismo. Resultados, eu tenho sempre 2 slides de resultados, este é o meu primeiro slide de resultados. Para dizer, quando eu comecei em 2014 estes programas de inovação, eu fiz uma talk com um colega meu de uma aceleradora e éramos os dois sozinhos e a plateia estava vazia. E nós fizemos a nossa talk de 45 minutos como se ela estivesse cheia de gente. Porquê? Porque acreditávamos que era o caminho, acreditávamos que estávamos com a estratégia certa e não desistimos, como fazem todas as startups com as quais trabalhamos, que é não desistir, acreditar que temos um produto que é necessário para o mercado e que vai resolver um problema do nosso mercado. E aqui esta fotografia eu uso-a sempre, porque tenho o presidente do Turismo de Portugal, neste momento o meu chefe, com alguns dos principais grupos hoteleiros em Portugal a discutir inovação na área do setor do turismo e, portanto, perceber que às vezes precisamos de ser resilientes, precisamos de ser persistentes para conseguir chegar ao nosso caminho. Depois, os 2 slides de resultados que mais me orgulham. Primeiro, os nossos alumni. E nós temos aqui, estas são algumas das nossas melhores startups nos nossos programas. Todas elas estão ativas neste momento no mercado. A maior parte delas venderam mais em 2020 com a pandemia do que alguma vez tinham vendido na sua história. Estamos a falar de chatbots, estamos a falar de empresas de revenue management, estamos a falar de startups de exploração de destinos, estamos a falar de startups como a InfraSpeak, que está globalmente espalhada pelo mundo inteiro com soluções de gestão de edifícios. Temos a Lugit, que permite resolver o problema da mobilidade nos territórios. A Doin, que é um sistema de serviços de apoio a short-term rental. Temos empresas na área da data, temos empresas na área da customer experience. Portanto, todo um ecossistema de gente com muitíssimo valor. Algumas delas finalistas e vencedoras das competições internacionais da Organização Mundial de Turismo e que estão ativas. E depois, aqueles que já são empresas e grandes empresas em Portugal de toda a cadeia de valor do setor do turismo, que já fazem connosco programas de inovação aberta porque acreditam que estas startups têm soluções e têm talento capazes de poder ajudar o setor a fazer esta transição. Obrigado pela vossa atenção. Eu deixo aqui o meu contacto, liguem-se no LinkedIn, estejam perfeitamente livres para nos contactar. A partilha das nossas experiências e a capacidade de dialogar com outras pessoas e de aprender o que de muito bom se faz em todas as partes do mundo é também uma das razões que nos motiva e para dizer que é com enorme prazer que aqui estou mais uma vez a falar para os nossos amigos brasileiros e dizer que tenho uma grande paixão pelo país e de trabalhar convosco e, portanto, contem connosco em Portugal para o que precisarem. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio Guerreiro. Vamos contar com toda certeza. Parabéns por esse trabalho à frente do Turismo de Portugal. Conhecer esse case nos ajuda bastante. Eu quero convidar também a nossa mediadora, Marta Poggi, para se juntar a nós. Marta, o que a inovação tem a ver com o projeto Vai Turismo? Conta para a gente um pouquinho e pode trazer as perguntas para o Sérgio também, por favor. Tem tudo a ver, né, Luciana? Muito obrigada, Sérgio, pela sua brilhante apresentação. Eu adoro esse tema, então não me canso de ouvi-lo. E eu acho que esse case, né, pode nos ajudar bastante aqui para pensar a inovação, o fomento à inovação dentro de uma política pública para o desenvolvimento do turismo. A gente sabe que esse é o único caminho, né? E uma coisa que a gente está muito alinhado também é entendendo que é uma jornada, é um processo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas que a gente precisa começar para o nosso turismo ser competitivo daqui para frente. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, Sérgio. Se você tivesse
responsável por criar uma política de inovação para o Brasil, que é um país tão grande, né, com tanta diversidade cultural, principalmente, além da diversidade geográfica, o que você faria ou por onde sugeria assim, que a gente começasse? Marta, eu percebo o desafio do Brasil é um desafio imenso ao pé do nosso, não é? O nosso é um desafio mais pequeno, mas eu acho que os princípios do caminho que nós chegamos são aplicáveis, que é começar pequeno e ganhar credibilidade, ganhar conhecimento, aprender com o que se faz e ir alargando a rede. Ir alargando a rede com gente capaz, e o Brasil tem seguramente, eu conheço muitos casos de incubadoras e de talento que existe por esse país espalhado, mas começar pequeno e ter foco. Não é? O problema é quando chegamos e quando perguntamos a alguém da indústria quais são os vossos problemas, são inúmeros problemas, não é? E portanto temos que focar, e nós não vamos a todos os problemas, não podemos querer resolver todos os problemas, temos que ter foco e começar pequeno e ganhar credibilidade. Como eu dizia há pouco, eu comecei com um programa, com uma aceleradora. Aprendemos muito, aumentámos o número de programas. Um ano depois já tínhamos mais 2 aceleradoras a fazerem connosco programas, investimos pouco, se calhar perdemos dinheiro, porque os primeiros resultados não foram extraordinários, mas fomos aprendendo e medindo muito bem os resultados daquilo que fazemos. Não é? Por exemplo, no nosso último ano, nós colocámos como objetivo para todos os nossos programas que os nossos programas têm que gerar pilotos, ou seja, não basta eu apoiar uma startup e ajudá-la a desenvolver a sua ideia de negócio, não é suficiente se ninguém adotar. E, portanto, como condição para as nossas incubadoras participarem nos nossos processos, eles têm que envolver as empresas para que as soluções das startups não sejam generalistas, porque são gerais, são boas, mas são gerais, e, portanto, se são gerais ninguém pega. E, portanto, fizemos ao contrário, que é, temos problemas que as empresas partilham e temos startups que respondem a esses problemas. O que é que eu faço com isso? Primeiro, essas empresas que participam são diretamente beneficiárias, porque são as primeiras a poderem ter contacto com a tecnologia e poderem implementar e poderem testar, porque esse é um tema muito importante, testar e perceber que não é one size fits all, é ajustável ao meu caso. E com isto ganhamos credibilidade. Eu ainda a semana passada encerrei um programa em que um participante dizia: eu não fazia ideia que isto funcionava assim. E vocês, de facto, transformaram isto e agora eu tenho aqui ao meu dispor 3 startups para resolver os meus 3 problemas. Portanto, não tenho que andar perdido, não tenho que andar à procura, tenho gente com quem eu consigo trabalhar. Depois, por outro lado, isto também ajuda as startups a irem adaptando os seus negócios. Temos gente muito criativa, mas que muitas vezes tem criatividade, mas não percebe o negócio que está a endereçar. E este trabalho conjunto com as empresas ajuda a fazer esse caminho de aprendizagem mútua e para que no final do dia consiga haver resultados efetivos que possam ajudar o progresso. Maravilha, né? É realmente muito inspirador. E quando eu chego a fazer algumas colaborações em alguns programas lá de Portugal, e tem algumas startups com soluções tão geniais que a gente fala assim, como que ninguém pensou nisso antes, né? Parece tão óbvio e tão necessário, como que ninguém pensou nisso antes. Então, de fato, assim, vocês estão de parabéns pelo excelente programa, né? Pelo excelente investimento ao longo dessa jornada. Nós temos uma pergunta aqui do Edinardo, que é da secretária, que ele é da Prefeitura de Foz do Iguaçu, ele é diretor de projetos e inovação. Ele diz: Foz do Iguaçu é um destino importante no mercado do turismo no Brasil e um dos principais destinos internacionais. Estamos para entregar o primeiro Centro Municipal de Inovação, em que um dos eixos será inevitavelmente o turismo inteligente. Quais os caminhos devemos percorrer e quais cooperações buscar para consolidar Foz do Iguaçu como um hub de inovações no turismo? Aquilo que é a nossa lição foi conectar todas as áreas relevantes para isto. Primeiro, temos que ter as empresas, temos que ter os destinos, e os destinos talvez
Nós temos o caso do Porto, que é um excelente exemplo de destino inteligente. Estamos a trabalhar em Cascais também para o fazer, mas é importante o destino. Porquê? Porque é o destino que liga todos os pequenos players do setor. Depois ter universidades, porque são as universidades que produzem talento, produzem gente nova que pode entrar. Ter alguém que financie, porque senão, caso contrário, e também já estivemos lá, que temos ideias geniais, mas falta aquilo para podermos passar à efetividade e gastem muito tempo a aprender o que já se fez. Acho que uma das coisas que nós fazemos muito, nós temos parcerias com Israel, trabalhamos muito de perto com aceleradoras de outros países, porque alguém já pensou no nosso problema. Da mesma maneira que a Marta dizia que as startups têm ideias geniais, como é que nunca ninguém pensou nisso? Nunca ninguém pensou nisso porque as startups têm um drive que eu pessoalmente gosto muito, que é, para eles, o why not é muito mais importante do que o why. Não é? E isso muda tudo, que é porque é que não vamos tentar, porque é que não vamos à procura da solução. É possível, não é? E certamente alguém noutra parte do mundo já fez. Portanto, não tenhamos também a preocupação de criar sempre algo único que nunca ninguém fez. Isso é uma ambição que nunca nos leva a lado nenhum, não é? Porquê? Porque, na verdade, ficamos depois enredados no nosso pensamento e no nosso processo e não vamos a lado nenhum. E, portanto, muito espírito de rede, ter alguém que lidere é fundamental. Nós, no Turismo de Portugal, assumimos isso e o ecossistema aceita-nos assim e respeita-nos assim. Eu acho que isso é um tema muito relevante, porque é preciso alguém que, nos momentos difíceis, nos momentos em que estamos numa palestra e ninguém está a ver, ter a coragem de dizer: eu estou aqui porque eu acredito. Sim. E hoje em dia eu tenho a capacidade de ter 300, 400 pessoas nas minhas incubadoras. Só para vocês terem uma ideia, durante a pandemia nós fizemos webinars, lives sobre temas do digital, em que tínhamos em média por webinar 3, 4 mil pessoas. Eu sei que no Brasil isto é uma coisa pequena, não é? Mas isto demonstrou que num país como Portugal, com a dimensão de Portugal, que somos só 10 milhões, conseguimos ter muita gente a participar e interessada e, portanto, conquistar as pessoas. Isto é uma jornada e é uma jornada de caminho comum. Ótimo. Temos uma pergunta aqui do Felipe Figueiredo, que ele quer saber qual o papel da gestão pública em Portugal na formação e capacitação dos profissionais que atuam na rede de turismo. A gente sabe, né, ele pergunta desde o agente de viagens até os profissionais de restauração e hotelaria. A gente sabe que o Turismo de Portugal tem um programa forte, né, de capacitação. E com certeza também isso traz excelentes resultados. Conta pra gente um pouquinho. Sim, nós somos eu diria, um dos casos internacionais de diferentes, porque nós na nossa, chamemos de Embratur, para todos perceberem do que é que eu estou a falar, nós temos 12 escolas de hotelaria e turismo e, portanto, trabalhamos muito de perto com as empresas, percebemos quais são os problemas e as necessidades de formação das empresas e trabalhamos isso de uma maneira, eu diria, ao longo do país inteiro e em todo o tempo. Nós estamos a formar, desde o início da pandemia, formámos mais de 70 mil pessoas, para se ter uma ideia do que estamos a falar. Também temos uma rede que trabalhamos com as universidades. Nem todo o conhecimento se passa em escolas técnicas, é preciso também trazer as universidades para jogo e é isso que também estamos a fazer. E, portanto, nós achamos que as entidades como o Turismo de Portugal têm que ter este papel de desafiar outras áreas do setor, outras estruturas de conhecimento e trazê-las para o setor do turismo como forma de conseguirmos poder crescer. Perfeito. Eu acho que sempre houve essa preocupação, mas escutando também o Luiz Araújo no fórum da WTTC em Cancún, ele comenta, né, queremos criar novos empregos, mas que tipo de empregos queremos criar, né? Precisamos trabalhar novas competências com os profissionais de turismo. Muita coisa mudou de 2020 para cá e a gente precisa estar muito atento a isso, né? Não só qualificar o atendimento e também para tarefas mais operacionais, mas principalmente no caminho da digitalização.
né, e fomentando aí esses jovens e empreendedores que vêm com soluções brilhantes e que fazem a diferença na experiência do turista e que na gestão do destino e com certeza também em toda a economia do país. Sérgio, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo aqui, estamos honrados com o seu tempo e, né, com essa troca de experiência que será super útil para a gente construir aqui o nosso projeto Vai Turismo. Marta, sempre disponíveis do nosso lado, a honra foi minha e o prazer foi meu e, portanto, contem connosco para o que acharem que podemos ajudar. Muito obrigado. Obrigada. Grata, Sérgio, pela participação também. Muito obrigado.